Então hoje eu vou estar trazendo aí uma análise mais gráfica aí do comportamento do price action do Bitcoin, do Ethereum nos últimos dias. Vou mostrar o que para mim, na minha opinião, é um bom ponto aí de você ficar de olho para entrar, zonas de compra e venda aí, bem como uma análise um pouquinho mais aprofundada aí do histórico recente. E aqui a gente tem hoje então como que tá aí o comportamento dos preços aí das principais criptomoedas do mercado. É um dia aí meio morno, dá para ver que algumas estão subindo levemente, para meio que dar uma suavizada na queda brusca aí que a gente aconteceu nos últimos 7 dias. E é o que a gente está conseguindo observar aí no padrão praticamente aí desses últimos meses aí, principalmente do mês passado e desse mês, de semanas de bastante alta e depois semanas de bastante queda. Isso é interessante aí para quem faz swing trade. Então eu vou estar mostrando aí o que eu tô achando em questão de preço, o que eu acho que é um bom momento para entrar e o que eu fiz, mas lembre-se que isso não é recomendação. Se você for fazer ou se você estiver pensando, obviamente não precisa nem eu falar, né, que você não tem que entrar pesado. O que eu tô botando aí de capital para swing trade é uma parte bem pequena do meu capital, até porque por mais que a gente possa fazer um estudo e tal, e eu não sou mestre, não entendo de nada, mas enfim, mesmo que você entenda bastante, nada é garantido, a gente nunca sabe que rumo que o mercado vai tomar. Se fosse assim todo mundo tava rico, né? Mas bora lá pro vídeo. Aqui eu demarquei mais ou menos da região aqui de setembro para hoje o que a gente viu de observação de padrão gráfico de preço aí do Bitcoin. Dá para ver que ele já rompeu para baixo as duas médias, então pelo menos em curto prazo, em teoria aqui a gente estaria entrando num período de baixa, mas considerando aqui esse fundo e essa região aqui que ele brigou aqui lateralizando e agora tocou bem nessa região, eu acho que é um ponto aqui de momento para a gente ficar de alerta. Então nessa região aqui mais baixa foi onde ele tocou em janeiro, no menor valor aí que ele tocou, pelo menos há muito tempo, né? Há praticamente quase um ano, né? Então, na minha visão, seria o melhor ponto de compra, mas pode ser que ele nunca venha tocar. A gente vê aqui que lá para 25 de fevereiro ele chegou a testar aqui, mas foi um pouquinho mais para cima do que ele tocou aqui para baixo. E agora, mais recentemente, mais para cima ainda. Então, os fundos eles estão cada vez, pelo menos, maiores na tendência de curto prazo, o que indicaria que talvez, dependendo de como for o comportamento aqui dos próximos dias, esse fundo aqui nos 37 mil foi o mais baixo e agora ele vai criar um fundo em 39 aqui, mas como eu disse, nada é certeza, a gente não tem como saber, é um mercado muito imprevisível. Fato é que, observando a tendência aqui, pelo menos desse ano, todos esses fundos aqui, eles foram cada vez maiores, então se por um lado aqui tocou nos 32, aqui já foi um pouco a mais nos 34, aqui já foi lá para os 37, aqui também. Então, em tese seria talvez um bom ponto de compra. É importante a gente observar o que vai acontecer. Aqui dá para ver que ela buscou aqui fundo e gerou um fundo duplo aqui, rejeitando pelo menos temporariamente aí, tendo uma subida exponencial. Foi uma subida bem bacana, então a gente consegue ver pelo menos daqui para cá. Então, aí uma alta de 27%. Para quem faz swing trade é um número bem legal. E no momento ele já teve uma correção legal aí desse topo ao momento que a gente encontra agora de aproximadamente 18%, 18,13%. Então vamos observar o que vai acontecer nesses próximos dias. Como eu disse, a melhor região seria aqui, ó, mais ou menos essa região dos 33, 35, mas eu tenho lá minhas dúvidas se ela realmente vai chegar aí. Se por um lado acompanhando essa tendência aqui, de que a gente vem visualizando de ele estar subindo aí nesse começo de ano, ele perdeu as duas médias para baixo aqui, já teve uma correção de quase 20%, e os volumes aqui dá para ver que está tendo muito teste aqui, muita briga entre compradores e vendedores, o que mostra aí uma espécie de indefinição, pelo menos temporariamente aí. Vamos ver como que vai ser a confirmação das próximas velas. Nos gráficos aí menores, aí, vamos botar o gráfico de 15 minutos, a gente vê aí que ele segue em tendência de baixa, um volume vendedor aqui, mas também nada muito expressivo. Então, por isso, na minha visão, é um momento de indefinição, mas creio que nesses pontos aí que eu falei aqui, ó, os 37 mil e melhorzinho aqui 34 mil seriam excelentes pontos de compra. A gente vê então que nessa região aqui, ó,
ele formou um suporte muito, muito forte. Dá para ver aqui que ela testou, aqui chegou bem perto de tocar, aqui novamente, aqui nem chegou e já tá tendo uma barra aí de reversão verdinha, tímida, né, uma barra leve. Então o fechamento aí do diário, provavelmente se ficar no momento que tá agora aí, é uma barra aí tímida que não aponta uma grande reversão. Se, na minha opinião, ela rejeitasse essa queda, teria uma barra verde aqui para pelo menos chegar perto aqui dessa queda aí e praticamente anular ela. Então, vamos observar. Então, para finalizar, o Bitcoin, o melhor ponto, pelo menos aí, o ideal, né? Vamos falar que seria o ápice, seria chegar lá na região dos 33 até esses 34 mil, que foi esse ponto aqui. Mas se você conseguir comprar aqui próximo dessa região dos 36, onde eu tracei aqui, que dá para ver que ele tem um suporte bem, bem forte aqui recente, seria bem, bem legal, excelente. Vamos acompanhar. No momento já teve essa queda aí legal que segurou nesse fundo aqui que a gente observou lá. Então também não seria uma região ruim de compra. E aí a venda seria interessante aí para quem está buscando swing trade, vender lá perto aí dos 45, um pouquinho antes, que a gente vê aqui que ela tentou aqui passar, mas teve resistência forte em 2 pontos aqui, rompeu, mas nunca com força e já rejeitou e caiu para baixo. Bom, então em relação ao Bitcoin é isso. Acho que os pontos de compra aí mais possíveis aí de mínima no curto prazo seria essa região aqui dos 35, 36 mil. E um ponto de venda interessante seria um pouquinho antes desses 45 aí, para vocês saírem um pouco antes da operação. Então, em relação ao Ethereum, mesma coisa. Dá para ver que o comportamento dele está semelhante aqui ao do Bitcoin. Então, coincidentemente aí com o Bitcoin, ele teve um fundinho aqui que virou uma região aqui de histórico que a gente pode estar analisando. E olha que interessante, da mesma maneira que o Bitcoin aqui, ele chegou nesse fundo e aqui praticamente chegou a testar no mesmo fundo, no Ethereum a gente vê a mesma coisa, ó, esse fundo um pouquinho menor que esse e os próximos aí menores ainda. O estirão aqui, ó, do Bitcoin foi mais tímido, o do Ethereum foi mais forte. Então dá para ver que em momentos aí de assimetria, quem está no Ethereum, quem gosta de swing trade aí, tem as melhores assimetrias, tanto de alta quanto de baixa, né? Ó, 46%, enquanto do Bitcoin teve os 30 e pouco lá que eu mostrei. Ele rompeu para baixo das duas médias também, então significa aí que no curto prazo também a tendência aparentemente é de baixa, mas ele não está chegando nem perto aqui dessa região, né? Obviamente porque teve um estirão muito alto. Creio que uma região aqui de suporte forte que seria nessa região aqui, ó, lá para os 2.500, mas sinceramente não acho que venha tocar nesse ponto, que na minha opinião seria o ponto ideal aí para a gente estar comprando. No cenário perfeito, então, seria lá no fundo do começo do ano dos 2.200, assim como do Bitcoin seria aqui nos 32 mil, mas sinceramente aí vamos combinar que é muito, muito, muito difícil de chegar, e assim como no Bitcoin, que é a região aí mais provável aí para você ter uma compra seria dessas dos 36 mil aqui, que ele chegou com o fundo duplo aqui e depois subiu para cima rasgando. A mesma coisa aqui do Ethereum, fundo duplo aqui na região dos 2.500, 2.600 para rasgar depois. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Na minha opinião, o Ethereum está mais indefinido aí do que o Bitcoin. Dá para ver que essa região aqui virou uma região psicológica de preço aí muito forte, onde ela revezou entre fundos e topos, né? No último dia 1, ela acabou sendo uma região de topo. Agora ela já está tendo uma barra de reversão para virar uma região de fundo. Teoricamente, se ela rejeitar aqui essa queda com volume comprador forte aí nos próximos dias, com certeza esse pode ser o novo fundo do Ethereum. E aí um bom ponto de venda caso isso aconteça seria mais ou menos aqui nos 3.800 e obviamente assim como o Bitcoin você vende um pouco antes, né? Não vai pagar para ver para chegar até esse topo. Mas caso realmente isso não seja um fundo, ele venha testar para baixo aí, como pode ser que aconteça mesmo, creio eu que uma boa região seria próximo aí desses 2.500, então eu comprei lá para os 2.600, mas eu confesso que ontem lá, quando chegou nos 2.900 aí, eu comprei um pouquinho de Ethereum, porque eu não quero pagar para ver, nem para um nem para outro lado, né? Às vezes a gente espera muito cair mais e ele nunca volta a cair, pelo menos nesse ciclo, né? E às vezes também a gente acha que não vai cair, compra e ele cai ainda mais. Fato é que no longo prazo as duas criptomoedas têm a tendência muito forte de continuar subindo. Elas são muito, muito boas aí, então em relação a outras shitcoins aí, outras altcoins,
você tem um pouco mais de garantia aí, querendo ou não, de que ainda que seja momentaneamente a queda aí, no longo prazo a tendência é muito grande de você ganhar dinheiro. Então isso tranquiliza um pouco mais aí, me deixou tranquilo de ter comprado aqui nessa região, que pode ser que seja uma região aí de suporte, como a gente verifica aqui. Então para finalizar sobre o Ethereum, caso ele perca aqui essa região, eu acho que ele tende a rasgar forte para baixo, como foi lá no começo do ano. Repara que aqui ele testou aqui uma região de suporte, voltou a subir, né? Rejeitou esse suporte, voltando a subir aqui, mas depois a rejeição foi novamente para baixo, aí uma força vendedora gigantesca. Se acontecer a mesma coisa de ele tentar subir de novo, como aconteceu aqui no passado, então ele tentar subir e rejeitar, creio eu que vai rasgar fundo, vai rasgar forte, vindo buscar aqui os 2.500 mais ou menos, o que seria, na minha opinião, o ideal aí, o melhor preço que você possa vir a comprar. Mas quem está investindo aí sabe que para você ter lucros mais consistentes aí você vai fazendo ordens de compra aí parciais durante todo esse período gráfico, acompanhando aí o que vai dar nos próximos dias. Então, em tempos gráficos menores aqui, ele tá dando uma brigada, tá dando uma lateralizada aí bacana. Teve uma venda bem forte aqui ó, nesse momento, mas curiosamente aqui o preço não foi impactado tanto. Para finalizar o vídeo então, melhores regiões de compra, 2.500 do Ethereum, mais ou menos aqui, eu compraria nos 2.600. E do Bitcoin, geralmente aqui nessa região dos 36 e pouquinho, eu compraria nos 37. O Bitcoin tá melhor aí, mais próximo aí dessa região de alvo para estar fazendo a compra. O Ethereum, por outro lado, subiu muito, então teoricamente o risco-retorno talvez não seja tão bom. É melhor acompanhar para ver o comportamento, se ele vai chegar aqui nessa região, mas como eu disse, já fiz uma comprinha parcial, porque se ela não vir testar essa região aqui, pode ser que esse fundo aqui vire um suporte para ele. Então é isso, se você gostou do vídeo, se você achou a análise legal, bacana, manda para um amigo, comenta aí. Se você chegou aqui e não for inscrito, se inscreva. Agradeço demais, fico por aqui, valeu!